Olá, eu sou o Fernando Pitti e seja muito bem-vindo aqui ao canal onde eu trago dicas de tecnologia e também sugestões de aplicativos e plataformas para facilitar o seu dia a dia e também para serem utilizados no seu estudo ou no processo de ensino, seja ele presencial ou à distância. E hoje, quando completa-se 10 anos da catástrofe que aconteceu em Fukushima, no Japão, eu quero trazer esse assunto como uma sugestão de pauta para ser trabalhado nas salas de aula ao longo de 2021. Quer saber mais o que aconteceu e como você pode trabalhar com esse conteúdo com seus alunos? Ou, se você é pai, pode trabalhar esse conteúdo com seus filhos? Então, assista esse vídeo até o fim que eu vou trazer informações aqui riquíssimas sobre o que aconteceu, causas e consequências, e também fazer a comparação com um outro desastre que aconteceu há 35 anos atrás. Você quer saber qual é esse outro desastre nuclear que aconteceu há 35 anos atrás? Então, deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho e compartilhe esse vídeo com todos os seus professores, alunos, amigos e familiares. Estou contando contigo. No dia 11 de março de 2011, às 14 horas e 46 minutos, hora local do Japão, as placas tectônicas Eurasiática e Pacífico se chocaram a 24,4 quilômetros ao fundo do mar e aproximadamente a 130 quilômetros da costa do Japão. Isso ocasionou um terremoto de escala 9 de magnitude e, por consequência, um grande tsunami. Alguns minutos depois, o próprio Japão, pelo seu complexo e super avançado sistema de alertas, acabou emitindo um alerta de tsunami para aquela costa. Mas não foi suficiente porque as ondas que chegaram até a costa chegaram com uma altitude entre 10 a 15 metros, superior ao primeiro alerta que foi emitido. Isso fez com que o mar, em algumas situações, avançasse mais de 10 quilômetros para dentro da terra firme. Ou seja, além do litoral, mais de 10 quilômetros de avanço da água do tsunami. Imagine, ondas de 10 a 15 metros em algumas regiões especificamente. Bom, esse terremoto, esse tsunami foi tão intenso que calcula-se que a ilha de Honshu, acho que é assim que se fala, que é a principal ilha do arquipélago japonês, tenha sido deslocado geograficamente 2,4 metros e que o eixo da Terra tenha sofrido uma inclinação de 10 centímetros. Ou seja, então a intensidade do terremoto foi intensa, foi absurdamente grande. As consequências desse terremoto foram, entre óbitos e desaparecidos, mais ou menos 18 mil pessoas que vieram então a falecer ou a não ser encontradas após o grande tsunami, o terremoto, que foi ocasionado por conta do choque dessas placas tectônicas. 18 mil pessoas perderam suas vidas, então, aproximadamente, um pouco mais de 18 mil pessoas perderam suas vidas por conta aí do terremoto e do tsunami. Se vocês considerarem que em 1923 Tóquio também foi varrida, teve mais ou menos 140 mil mortos por conta de um grande terremoto que aconteceu na época, então 18 mil pessoas foi menos do que há um século atrás, mas, mesmo assim, 18 mil pessoas é muita gente que acabou falecendo ou até hoje não encontrados por conta aí do tsunami e do terremoto. Bom, se isso tudo já por si só já é uma catástrofe e por si só já é algo que a gente precisa lamentar, embora a gente não tenha controle nenhum sobre as ações das forças da natureza, essa catástrofe não veio sozinha. Ela ocasionou uma outra catástrofe muito maior, que é um desastre nuclear. Foram mais de 300 mil prédios destruídos, mais de 1 milhão de construções danificadas, mais de 4 mil estradas, 78 pontes e 29 linhas férreas comprometidas. Um custo total de mais ou menos 200 bilhões de dólares. Mas, como eu falei alguns segundos atrás, esse foi o dano menor. O dano maior está aqui, ó, o dano nuclear. Por quê? Duas usinas nucleares estavam no eixo ou suscetíveis a receber o tsunami e o terremoto. A usina de Onagawa,
que por ser mais alta e ter um muro de contenção mais alto, ele conseguiu absorver relativamente bem e não sofreu danos. Mas a usina de Fukushima, que estava construída a uma altitude aproximada de 10 metros ao nível do mar e um muro de contenção de 5 metros, e acreditava-se que seria suficiente, não foi. Então, logo pelo terremoto, uma das primeiras consequências foi que as linhas de transmissão foram danificadas. Sem linhas de transmissão, entrou em operação os geradores. Então, começou a geração de energia para a usina por conta dos geradores a diesel. Acontece que, logo em seguida, por volta aí de 15h42, uma primeira onda atingiu a usina e 8 minutos depois uma segunda onda atingiu a usina. E, como consequência dessas ondas, todo o subsolo da usina foi inundado, que é exatamente onde estavam os geradores, bombas, baterias. E, então, sem bomba, sem gerador, sem bomba, não tem o mais importante de uma usina nuclear, que é o resfriamento do núcleo do reator. Você pode estar se perguntando, tá, mas a usina não gera energia? Sim, a usina gera energia. E daí já é um grande tema para se trabalhar em sala de aula. Mas sem energia não tem movimentação das bombas que fazem exatamente o resfriamento da usina nuclear. Por quê? Como que funciona a energia nuclear? A energia nuclear ela aquece a água aquecida vira vapor, que movimenta turbinas que geram energia. Então você tem toda uma consequência aí, de movimentação de turbinas por conta de água aquecida, que na essência é uma termoelétrica, se a gente for pensar, porém, em vez de carvão e óleo diesel ou gás aquecendo a água, é energia nuclear. Só que o núcleo desse reator, que aquece a água, também precisa ser resfriado, precisa ser refrigerado. Agora, sem o bombeamento de água para resfriar, é consequência desastrosa na certa. E é o que aconteceu. Já no dia 11 de março, à noite, foi decretado situação de emergência nuclear. E, por consequência disso, começou a ser evacuado todo o perímetro aí de inicialmente 2 quilômetros do raio da usina, depois 3, 5, 10, no dia seguinte 20 quilômetros de raio. Todas as pessoas foram retiradas. Aproximadamente 160 mil pessoas tiveram que ser retiradas das suas casas, das suas lojas, fábricas, afinal daquele raio próximo ali à usina, por consequência aí da radiação que começou a ser emitida pela usina. E da onde que veio essa radiação? Sem o bombeamento de água para refrigerar o núcleo dos reatores, 3 dias depois o núcleo dos reatores já havia derretido. E vapor de água radioativa começou a ser mandado para o espaço e contaminar toda a região, além de água radioativa também acabar sendo depositada, acabou vazando para dentro do Pacífico. Então você tem toda uma água contaminada radioativa que acaba sendo expelida para fora da usina. Por consequência aí de que o núcleo dos reatores, 3 dos 4 reatores que estavam trabalhando no dia, acabaram superaquecendo e derretendo por conta aí de não ter resfriamento forçado para mantê-los dentro da temperatura adequada. Bom, parte destes trabalhadores, dessa população toda que vive ou vivia ao redor da usina, ali nesse raio de 20 a 30 quilômetros, no final de março de 2011 já começou a retornar, outros mais tarde, mas hoje, ainda em 2021, calcula-se que aproximadamente 30 mil pessoas ainda estejam desalojadas, ou, como tem alguns noticiários falando, refugiados. São os refugiados nucleares, porque ainda hoje não puderam retornar. 2 cidades mais próximas, Okuma, com 11 mil habitantes na época, só pôde voltar a ser parcialmente repovoado agora em 2019, e já Futaba, que fica mais próximo, ou está mais suscetível, aí na época com 7 mil habitantes, agora em 2020 trabalhadores da reconstrução puderam acessar, nem moradores ainda. Então ainda há muitos refugiados nucleares, refugiados por conta aí do acidente em Fukushima. Bom, foi controlado, 2 a 3 semanas depois os reatores foram estabilizados e desde então vem sendo trabalhado aí para mantê-los de forma controlada.
Só que isso também já começa a gerar um outro tema para discussão em sala de aula. Mais ou menos 1 milhão de toneladas de água contaminada radioativa vai ser, ou está sendo acumulado, e vai ser acumulado até aproximadamente 2021, esse ano e 2022. E o que você fazer com isso? Entre as alternativas que já estão sendo propostas, uma é evaporar essa água, outra é lançá-la no Pacífico. E aí, vocês acham que isso seria interessante? Vocês acham que isso faria bem a toda aquela fauna marinha e até se for vaporizá-la, aonde mais que esse vapor radioativo poderia estar chegando? Para vocês terem uma ideia, há relatos que em 2011, quando do acidente radioativo em Fukushima, o acidente com a usina nuclear de Fukushima, a radioatividade foi medida até mesmo na costa, no litoral do Canadá. Então, imaginem quanto essa água, essa radioatividade pode se deslocar. Então está aí um grande tema para ser trabalhado em 2021. 10 anos do acidente nuclear de Fukushima, no Japão. E como eu prometi na abertura, esse ano, no dia 26 de abril de 1986, 35 anos atrás, então 26 de abril de 1986, esse ano completando 35 anos, de um dos acidentes mais graves que já foram registrados em todo o planeta, Chernobyl. Então, Chernobyl há 35 anos, completará 35 anos agora em abril, do acidente com Chernobyl também. Então, olhem, outro grande tema para ser trabalhado em sala de aula ou mesmo em casa. Os acidentes de Chernobyl e o acidente de Fukushima. 2 acidentes nucleares, um há 10 anos e outro há 35 anos. Aí tem um outro tema, professores e pais, que vocês podem estar trabalhando em sala de aula utilizando essas duas usinas. Uma, a Fukushima, usava Césio-137. O Césio-137, meia-vida útil de 30 anos, um pouco mais. Então, daqui mais ou menos 20 e poucos anos, toda aquela região estará, teoricamente, habilitada ou já pronta, ou melhor, descontaminada para voltar a ser reocupada. Chernobyl é plutônio, nunca mais. Vida útil de milhares de anos. Então, qual a diferença entre o Césio e o plutônio? E também teve um acidente em Goiás, com o Césio-137. Olha, outro tema aí para buscar e também se discutir em sala de aula, o acidente com o Césio-137 aqui no Brasil, onde catadores, na época, acharam dentro de um hospital, se não me engano, desativado, um pedaço de uma placa de chumbo, de um ex-raio-x, foram abrir e acharam o Césio. Inclusive tem um filme, Césio-137. Difícil de achar, não está aí nesses nossos programas de streaming que a gente conhece e utiliza no dia a dia, mas Césio-137, um filme que conta a história do acidente aqui em Goiás, no Brasil. Então também vale a pena estar trazendo esse tema para dentro da sala de aula e estar trabalhando. E para a gente fechar esse vídeo, mais um tema para ser discutido em sala de aula. Energia nuclear, energia térmica, seja ela a carvão, diesel ou gás, energia hidráulica, energia solar, energia eólica. Qual é melhor? Qual contamina mais? Qual é mais prejudicial ao planeta? Será que a energia nuclear? Se ela for operada e não tiver nenhum acidente, ela utiliza apenas uma fração mínima de terreno, não contamina além daquilo, mas temos resíduos que vão ter que ser guardados por milhares de anos. Energia eólica? Será que tem vento em quantidade suficiente para abastecer todo o planeta? A solar? Faça uma pesquisa, quanto se gasta, qual é a pegada de carbono para criar as placas de captação solar? Será que a pegada de carbono não é maior do que as outras? Vocês podem pensar assim, bom, então energia hidráulica, mas para construir os grandes reservatórios, quanta devastação de terra, de cidades inteiras, acabam acontecendo com o alagamento
aí de uma energia, de uma usina, por consequência, por conta aí de uma usina hidráulica. Vocês viram? Então, um acontecimento de 10 anos atrás, que completa 10 anos no dia 11 de março de 2021, ou, no caso de Chernobyl, 35 anos em 26 de abril, quantas oportunidades de se trabalhar tanto eletricidade, a geração de eletricidade, a parte toda da energia nuclear e até mesmo a meia-vida dos elementos radioativos, a diferença entre césio-137, por exemplo, e plutônio e outros elementos radioativos, o que acontece no pós o uso desses elementos, e até mesmo para desmistificar aquela ideia de que algumas energias são tão limpas que não causam prejuízo nenhum à humanidade. Podem ter um impacto mínimo no uso, mas sim tem uma pegada de carbono muito forte na construção dos equipamentos para utilizar ela. E aí, gostou do tema? É interessante, né? Olhem as oportunidades de trabalho, de estudo que esses acontecimentos nos possibilitam. Eu vou gravar esse programa também em podcast, então procure lá no classe.tech, que também vai sair em podcast essas sugestões e talvez até outras sugestões de temas para ser trabalhado em sala de aula. Confira lá também. Mais uma vez, agradeço por ter assistido o vídeo até aqui, por deixar o seu like, se inscrever no canal e por compartilhar esse canal também com seus amigos, alunos, professores e todos os seus conhecidos. E mais uma vez, meu muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.